Mateus 3, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Eu vou ler para vocês, me acompanhem, por favor. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós, do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para eles. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é o nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ah, Senhor, esta é a tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela não volta vazia. Ela tem um endereço, ela tem um destino, ela tem agora uma função. Que os nossos corações, Senhor, venham receber essa palavra de vida, de transformação, de libertação, de edificação, Deus. Repreende todo espírito contrário, toda arma forjada contra este culto, contra essas pessoas, contra este lugar. Lanço por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Ah, meu Deus querido, traga cada mente agora cativa ao teu poder e cada coração, Pai, como terra fértil, onde a semente que é a tua palavra vai brotar e dar frutos para toda a vida, até a vida eterna. E o povo de Deus diz: oh, glória a Deus. Irmãos, eu fico imaginando nessa nossa pós-modernidade, João Batista chegando nessa nossa vida atual, nesse capitalismo desenfreado que gera o hedonismo, que é o culto do prazer, que é o desejo de ter prazer, que já gera o consumismo. E eu fico imaginando João Batista em nossa sociedade, né? Com toda essa sociedade descartável, onde tudo é tão passageiro e efêmero. Eu fico imaginando esse profeta João Batista nessa sociedade. E é tão estranho imaginarmos isso. Eu creio que vocês podem estar acompanhando essa minha indagação. Nesses tempos onde tudo é tão descartável, até as igrejas, né? Antes as pessoas chegavam nas igrejas e elas tinham um relacionamento, parecia pai e mãe com o pastor, né? Era aquele carinho. Agora eu soube de uma pesquisa sobre igreja que eu fiquei deveras boquiaberta, dizendo que as igrejas eram preferidas, em primeiro lugar, se tivesse um bom estacionamento. Olha que mundo, pastor. Depois, se tivesse salinhas para deixar as crianças. Todo mundo querendo babar. E por último, lá, eu nem sei mais quando, viu, irmão? Estava lá, a palavra. E eu fiquei aterrorizada. Imagine João Batista aqui, nesses tempos. É isso que eu tento imaginar, mas eu quero lhe fazer um convite com o tema de hoje. É muito assustador, já que nós estamos imaginando esse João Batista. O texto é chamado para ser o tema João Batista na pós-modernidade. Você está chamado para ser o João Batista moderno. O que é isso, pastora? Eu vou me vestir com peles de camelo e vou comer mel silvestre? É isso? O que significa isso, né? Irmãos, quando nós vamos falando aqui sobre as vestes de João Batista, ou sobre o que João Batista comia, ou ainda sobre a moradia no deserto,
Nós estamos falando aqui de estilo de vida. Nós vamos contextualizar. Nós não vamos vestir nem comer o que ele comia. Imaginando ele, viu, pastora Débora? Ele chegando assim, um delivery de gafanhoto. Você imagina? Aí ele ligando, pedindo, eu quero um delivery de gafanhoto. Já pensou? Né? Então, não é isso. A questão não é essa. A questão, irmãos, é o estilo de vida separado e o estilo de vida onde nós temos que nos libertar dos excessos. Essa pós-modernidade que o filósofo mais conceituado da modernidade, o Bauman, fala modernidade líquida, se refere a essa fluidez que tudo é rápido, os amigos são virtuais, as coisas são tão efêmeras, é um mundo tão rápido, não existe raízes, nada mais, é tudo muito passageiro. E em meio a tudo, a essa dificuldade toda, nós precisamos entender que João Batista está na Bíblia e ele é modelo. Modelo dentro de um estilo de vida. Eu acho interessante, é sobre o deserto, né? Deserto mesmo, não tem McDonald's não, irmão. Não tem drive-thru, eu não vou lá, mas eu chego na porta, a mocinha me dá. Não tem não. Não tem nada disso, deserto é deserto. E por que ele escolheu? Já existia Jerusalém, já existiam roupas, túnicas confortáveis, já existia uma situação que não o deserto. Mas por que ele escolheu o deserto? E porque ele escolheu esse estilo de vida que ele tem. Eu quero te dizer, ele nos dá um exemplo de como nós, ainda que não possamos ser literalmente igual a João Batista, mas nós precisamos nos libertar dos excessos. Nós somos a sociedade dos excessos. É o muito comer, é o muito comprar, é o muito entretenimento, é o muito tudo. É o muito prazer. E nós precisamos buscar essa presença de João Batista em nossos dias com o estilo de vida dele. Tem que ser uma meta nossa. Precisa ser uma meta nossa. Quando a Bíblia diz assim, eu quero ler aqui para vocês, olha só. E eu fico também imaginando, por que Jesus Cristo disse, lá em Mateus 11, dos nascidos de mulher, não há outro que se compare a João Batista. Por que Jesus disse isso, irmão? Dos nascidos de mulher. É uma afirmação muito forte. O Filho de Deus disse isso a respeito de João Batista. Não há outro nascido de mulher igual a ele. Às vezes, nós precisamos fazer a nossa vitória, não aquilo que nós temos, mas nós temos que fazer da nossa vitória aquilo que nós já não temos mais necessidade de ter. Eu não sei quantos me entendem. Precisamos cultivar esse estilo de vida, lutando contra os exageros da nossa sociedade. Deixa eu ir fazer uma exposição verso a verso desse texto. Por isso que eu gostaria que vocês me acompanhassem. No versículo 1, a Bíblia diz, naqueles dias surgiu. Aí já me impactou logo na segunda Bíblia, na segunda palavra, surgiu, né? Surgiu, apareceu. Tem uma versão que diz apareceu. Surgiu João Batista pregando no deserto. Ele estava pregando. João Batista era uma voz. Ele se confundia com a mensagem dele. Ele era uma voz. Ele fala que ele é a voz que clama no deserto. Quando Isaías, no capítulo 40, versículo 3, diz que João é a voz que clama no deserto. E ele repete aqui, no capítulo 3, Mateus, replicando, o profeta Isaías estava apresentando aquele que ia preparar os caminhos do Senhor, João Batista. E era uma voz. Hoje ninguém mais quer ser voz. Todo mundo quer ter 1.000 seguidores, 3.000 seguidores, 50 milhões de seguidores no YouTube. Hoje ninguém quer ser mais voz. Todo mundo quer ter tudo. É isso? Quer ter tudo. E ele só queria, e ele foi designado, ele foi apresentado,
ele foi caracterizado porque ele era uma voz. E no deserto, onde nada concorria com aquela voz, ela era único, a voz soberana a tudo. Não havia nada. Deserto é nada. E ele era essa voz, clamando no deserto. João Batista era essa voz. Ele era a própria mensagem dele, o suprassumo do evangelho. Arrependam-se. O suprassumo do evangelho. Ou seja, deixem o pecado. Está fora de moda falar de pecado hoje nas igrejas. Mas o suprassumo do evangelho, a essência do evangelho é o arrependimento. É quando o indivíduo, ele muda de vida, ele muda de posição e continua mudando, até que Jesus volte, sempre saindo do pecado, sempre se arrependendo, porque próximo está os reinos dos céus. E essa era a mensagem dele, preparar o caminho do Senhor, porque o Senhor viria como de fato veio. E uma coisa que me deixa impactada é que ele tinha uma convicção tremenda de chamado. Olha, ele tinha convicção de chamado, ele era separado, não é? Com esse estilo de vida, ele confrontava o pecado e ele era muito humilde. E nós vamos encontrar tudo isso aqui no texto. Nós vamos encontrar essas características aqui no texto. Ele tinha convicção de chamado, ele sabia que o chamado dele era pregar. Ele era uma voz que pregava no deserto. Você tem um chamado, não é? Pastor, eu me lembrei hoje, eu estava orando aqui nesse texto, me lembrei, pastor Zé, uma conversa que nós tivemos há alguns anos atrás, e você disse, pastora, eu não sei se você lembra disso, mas meu negócio mais, assim, é pro louvor. Quando é na hora do louvor, você disse isso, como se fosse assim, ele prega, mas o louvor traria para ele mais prazer, mais gozo no espírito. Né? Não sei se é assim com todos os levitas. Né? E ele dizendo isso para mim, aquele é o chamado dele. É o mais forte do chamado dele. Não significa que ele não pregue, mas é o mais forte do chamado dele. Eu me lembro que as primeiras vezes que ele pregava, a gente foi pregar ali no Senhor Jesus, lá, era um negócio de... Como? Doutor Jesus, isso, nós fomos ali fazer uma visita e você foi pregar, lembra disso? E você pregava tocando violão, você ainda era recém-consagrado a pastor e você não conseguia ainda se desligar do violão e ficava pregando no violão. Muito forte o chamado dele no violão, muito forte o chamado dele na oração, muito forte. Então você tem um chamado, você tem que ter essa convicção de chamado. Talvez você não saiba ainda, mas você sabe que ama o Senhor e você está buscando isso. Você está buscando esse chamado. Mas você tem que ter essa convicção que isso é a coisa mais importante da sua vida e eu não estou exagerando. O que eu estou lhe dizendo é a maior verdade que você pode ouvir na terra. O seu chamado é a coisa mais importante na sua vida. Mas não é sua mulher, não. Não é minha mulher, não, pastora? Não é, não. Ué, não é minha mãe? Não. Ah, eu já sei, é a minha profissão, eu sou professora de criancinhas lindas. Não! O seu chamado, porque quem te chamou foi Deus. É a coisa mais importante na sua vida. A convicção de chamado, essa voz que clamava no deserto por arrependimento. E o mais interessante que eu quero que você leia comigo, olha só, ele estava onde? No deserto. Olha o versículo 5. E a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia, e de toda a região, e de todo ao redor do Jordão. Ou seja, ele estava ali no deserto e todo mundo vinha. E não eram as vizinhanças, não. Longe. Lugares longes. Iam para lá, para o deserto, ouvir a voz. Lá para o deserto, onde não tinha McDonald's, lá no deserto, onde não tinha restaurante, onde não tinha praia, onde não tinha nada, só tinha areia e deserto, as pessoas iam ali para ouvir a voz clamando. Ele atraía, tem uma versão que não é a minha, eu estou com a NVI, mas talvez seja a sua, eu acho que é atualizada, não tenho certeza, que diz assim, ele atraía as pessoas para o deserto.
João Ferreira atualizado, eu acho. Atraía. Isso me impactou. Aquele homem, se passasse aqui hoje, todo mundo ia achar estranho. Atravessava a rua correndo. As mães guardavam, cuidado, minha filha, que é um doido, olhou, maluco. Não é? Mas as pessoas iam até ele, lá no deserto. Porque ele tinha unção, ele tinha um chamado. E ele tinha convicção do chamado. Você pode ter o chamado mais lindo do mundo. Mas se você não tiver essa convicção, o diabo te destrói. Porque ele sabe disso. E ele vai corroendo nessas bases. E ter essa convicção é a base para persistir no chamado de Deus. Porque pode acontecer o que acontecer. Você sabe, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Não, me humilharam? Eu tenho um chamado. Me fecharam a porta? Eu tenho um chamado. Eu estou doente? Eu tenho um chamado. Está tudo dando errado? Eu tenho um chamado. Diga bem alto. Eu tenho um chamado. E veja bem, vamos continuar então voltando aqui ao versículo 3, né? E aí, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Mateus começa a descrever que João, conforme eu já disse, foi anunciado, foi apresentado por Isaías como aquele que preparava os caminhos do Senhor. Lá no Antigo Testamento, quando o profeta messiânico estava falando de Jesus, ele falava quem vinha antes, e era essa voz que clamava no deserto, que clamaria no deserto, que seria João Batista. Já estava profetizado. Ali era o cumprimento da profecia. O Novo Testamento não anula o Antigo Testamento. Existe o princípio da unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Eles se completam. E aí, no Velho Testamento, ele foi anunciado e agora era o cumprimento. Nós estamos conhecendo aqui em Mateus a pessoa de João Batista. E vamos falar um pouquinho dele então, desse homem que tinha um chamado e que era um homem separado, era um homem que tinha um estilo de vida para buscar o Senhor. As roupas deles eram feitas de pelos de camelo. Bom, eu quero te dizer que os estudiosos já sabem que esse pelo é um tecido rústico que fazia tenda. Parecia até com o tecido de Elias. Não era camelo mesmo, não. E era assim que ele se vestia, de forma rústica. E também esse mel silvestre, dizem que não é da abelha, que eram das palmeiras, que eram das árvores, e uma série de coisas, já que ele era de um grupo puritano que negava algumas coisas. Acreditam que esse mel silvestre era esse, assim como também que o gafanhoto, que era muito comum na região do Oriente se comer o gafanhoto, principalmente as classes menos favorecidas. Mas esse gafanhoto dizem que eram vegetais, que simplesmente estava querendo designar a vida vegetariana de João Batista. Mas, irmão, não interessa se era alfarrobas, se era essa uma planta, não interessa se era o gafanhotinho lá fritinho gostoso, não interessa. Interessa uma coisa, é o estilo de vida. Aqui não vamos discutir se era o gafanhoto vegetal, se era o gafanhoto inseto, e tinha gafanhotos lá em Levíticos que não se podia comer porque eram malditos, já eram imundos, existiam outros que podiam se comer. Não é essa a questão. Quem ficar curioso no céu pergunta a João Batista. Eu digo, JB, chega aqui no canto, você comeu o quê, meu irmão? Ele fala, gente boa. Mas por enquanto, o que interessa é entender que é um estilo de vida. Diga estilo de vida. Então ele comia gafanhotos. Ele estava ali naquele deserto, naquele lugar afastado. Ele estava ali tendo aquele estilo de vida separado, diferente. E o fato de João Batista ter esse estilo de vida, fazendo do seu chamado, sendo voz, se fazendo mensagem. Ele era uma mensagem, negando tudo mais que porventura uma pessoa pode ter para ser secundário, e ele negava tudo para ser uma voz. Dava esse homem autoridade tão grande. Porque, meu irmão, essa autoridade que ele chegava, eu vou mostrar para vocês no versículo 7, o que essa autoridade adquirida no estilo de vida dele, entregue, apaixonado, intenso.
trouxe para a vida dele. Deixa eu te falar mais. Conforme eu falei no versículo 5, ele vinha gente de toda parte, de Jerusalém, da Judéia, de toda a região, ao redor do Jordão. E eu fui olhar, era longe, não eram vizinhos não, vinham de longe. E vinha todo mundo. Mas por que eles vinham? Possivelmente porque um profeta diferente desse esquisitão, todo mundo ia querer ver. Será que era isso? Todo esquisitão, comendo lá seu espeto de gafanhoto. Será que era isso? Não. As pessoas vinham, mas a Bíblia diz aqui em seguida, elas vinham, confessavam seus pecados e eram batizadas. Aquela voz penetrava no profundo da alma e fazia com que aquelas vidas se convertessem, com que aquelas vidas tomassem um novo destino, com que aquelas vidas se entregassem ao poder daquele que vive e reina para sempre. Não era simplesmente uma voz histérica falando aos ares, mas era uma voz ungida, cumprindo o chamado na terra, com a autoridade dos céus. Então vinham as pessoas e se confessavam e se batizavam. Nosso batistério está aqui. Dá não, pastor? Bem abaixo de pastor Gilson. Vou nem mostrar, vou dar vontade de chegar assim, dar uma levantada, mas está ali, não está? Bem escondidinho naquele tapete. Não conte a ninguém não, ali tem um batistério. E aí, irmãos, preste mais atenção. Então, quando ele viu que vinha muitos fariseus, seita dos fariseus, da seita dos saduceus, e se achegavam a ele, né? Aí já eram aquelas pessoas curiosas, já eram os curiosos. Esses não vinham se batizar. É possível que um ou outro foi tocado por essa voz, mas eles iam observar. E o que ele falava? Vamos ver o que ele falava. Ele é uma pessoa muito gentil, procurava aí sutilmente, evitava confrontar. Ele dizia assim, raça de víboras! Né? Dava certo, rapaz. Dava certo. Hoje, qualquer coisinha, o indivíduo vai sair da igreja. Jesus, dá-me graça. Então, e aqui tinha o quê? Confessar, vinham ver as pessoas, os fariseus, os saduceus, e eles eram chamados de raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Era porque era o seguinte, naquela época, quando se limpava a eira, se tocava fogo, era um costume. E quando se tocava fogo, as serpentes fugiam do fogo, né? Porque se você bota fogo, a serpente foge. Então era um hábito, era uma cultura, era um costume. E aí o que João Batista quer dizer é o seguinte, quando fosse se limpar as eiras, que se jogasse aquele fogo, as serpentes fugiam, mas que eles não iriam fugir não, que eles iam enfrentar o fogo. Com o pecado, com a hipocrisia, desonestidade com o povo, religiosidade doentia, legalismo, julgamento, orgulho. Eles iam ser julgados, os fariseus e os saduceus. Esse versículo significa isso. Vamos continuar a nossa interpretação pelos versículos. Então ele diz o quê? Fugir da ira que se aproxima. E essa ira que se aproxima, aqui também está se falando aos tempos finais, quando Jesus vai chegar. E aí só Jesus é quem vai separar o joio e o trigo, e a gente vai ver mais adiante, porque João Batista fala isso no texto. Quer ver? Deem fruto que mostre arrependimento, que seria justamente o que eu falei. Eles teriam que deixar de ser pessoas desonestas, teriam que deixar de ser pessoas orgulhosas, pessoas que abusavam das viúvas, pessoas que realmente tinham um procedimento contrário a tudo aquilo que Jesus veio ensinar e tudo aquilo que se continha também na moralidade até do Antigo Testamento. Então, veja só, não pensem que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai. Por quê? Eles eram tão orgulhosos espiritualmente que eles achavam que por serem o povo escolhido, que eles seriam salvos de qualquer forma. Ainda que eles estivessem não dando fruto do arrependimento, ainda que eles não estivessem fazendo a coisa mais certa, eles iriam ser reconhecidos como os filhos de Abraão, porque eram o povo escolhido. E tinha aquele orgulho espiritual. As outras nações são pagãs, mas eu sou filho de Abraão. E ele fala assim, não pense que você é filho de Abraão não, viu?
que você vai escapar do julgamento. Não vai não, sabe por quê? Pois eu digo que dessas pedras, e sabe quem são essas pedras? Aqui está se falando do evangelho para os gentios. Os gentios que não conheciam Jesus, que não eram judeus, essas pedras somos eu e vocês. Está lá em Pedro, em 2 Pedro, as pedras que edificarão a igreja, somos nós. Porque no momento em que aqueles judeus, eles condenaram Jesus, não aceitaram como Senhor e Salvador, e Paulo foi enviado aos gentios e chegou até nós. Nós seríamos essas pedras que João está se referindo aqui. As pedras que Deus pode surgir filhos de Abraão. Porque como é que nós nos tornamos filhos? Pelo poder de Deus. João diz que quando você conhece Jesus como Senhor e Salvador, lhe és dado o poder de Deus para ser filho. Ser filho é poder. Vem de um poder. Vocês me entendem? Então, meu irmão, é esse poder de ser filho que as pedras têm, mas aqueles que estavam no pecado não teriam, ainda que fossem judeus. Com seu orgulho espiritual, com sua arrogância espiritual. E tem mais. Ele fala no versículo 10, o machado já está posto à raiz das árvores. O que ele quer dizer com isso? Porque às vezes você pode pegar uma árvore e podar, né? Ela cresce mais bonita. A gente sabe que quando a árvore é podada, ela dá mais frutos, ela pode respirar melhor sem as folhagens, recebe mais a condição de crescer, e a sua seiva pode ir para os seus calos, suas raízes estão ali sendo molhadas pelo sumo da terra, e ela vai sendo podada, e ela vai dando mais frutos, mas não é o caso. Quando ele fala, a raiz está, quando diz o machado está posto à raiz, ele está falando julgamento final aqui. Não tem poda não, está arrancando aquela árvore que dá mau fruto. A raiz, arrancando a raiz, o machado está posto à raiz, não nascerá outra. É julgamento final. Olha que texto rico. E diz assim, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Aí você pode pensar, que fogo é esse? É o fogo do juízo final. É o fogo do juízo final. Porque quando diz que ele tem a eira, quando diz que Jesus tem a eira, ele tem um instrumento onde ele vai separando o joio do trigo. Ele vai separando o fogo do trigo. Nós vamos ver isso mais adiante, dos versículos posteriores. E ele fala assim, aí é que a gente viu a separação, a gente viu a convicção de chamado, a gente viu que ele confrontava o pecado de pessoas grandes, dos líderes religiosos, saduceus e fariseus, mas ainda tinha uma coisa, ele era humilde. Sabe por quê? Deixa eu dizer isso para você aqui, ó que coisa que nos encanta. Eu batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem aquele mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Naquela cultura, quem carregava a sandália eram os escravos. Então ele estava dizendo, eu não sou nada, eu sou escravo. Sou nada, só carrego a sandália dele. Meu Senhor vai na frente, eu seguro a sandália. Mais adiante ele batiza o próprio Jesus, né? Ele teve muitos discípulos, ele batizou tanta gente. Imagine se ele se ufanasse, imagine se ele se orgulhasse. Pai, sou melhor que Jesus, eu batizei mais que Jesus. Eu sou tal. Eu batizei ele mesmo, Jesus. Fui lá e batizei ele. Então significa que eu sou autoridade acima de Jesus. Você está me entendendo? Eu não ia ler não, mas vou. Dá tempo sim. Culto reduzido é uma coisa muito séria. E diz assim, quando ele fala assim, então Jesus veio a Galileia, ao Jordão, para ser batizado por João. João tentou impedi-lo. Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. João então concordou. Quando ele viu que era para cumprir a justiça, cumprir a palavra que foi profetizada, quando ele viu que era para cumprir aquilo que Deus havia determinado, ele aceita. Mas isso não subiu ao coração dele. Ele continuou aquele que levava as sandálias. É tão difícil, né, gente? Essa humildade.
Às vezes Deus não dá para a gente tanta coisa para que a gente não peque e não venha ficar soberbo. Eu mesmo sei que eu não tenho um bocado de coisa por isso. Eu fico imaginando, né? Tantas coisas que a gente vê que as outras pessoas... Não estou falando de coisas materiais, não. Coisas materiais, nem estou falando de tantas coisas que a gente vê no outro e que a gente pensa que seria bom se nós tivéssemos. Mas Jesus sabe que não. Que seria bom que não tivéssemos. Porque Jesus é sabedor de todas as coisas. Quando ele levantou João Batista para batizar Jesus, já conhecia o coração de João Batista. Aquela era humildade, irmãos. Quando perguntavam a ele, você é o Messias? Ele negava imediatamente, apresentava, não, eu vim anunciar, eu sou a voz que clama. Eu sou aquele que veio preparar o caminho. Eu sou aquele que carrega a sandália. Eu batizo com água, ele batiza com fogo. Mas a quinta coisa, né, que nos deixa, quarta coisa que nos deixa entender quem era João Batista. E agora vamos voltar ao versículo antes do batismo, o versículo 12. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Essa pá é um símbolo de Jesus Cristo, separando o joio do trigo. Ninguém pode separar. Olha, tem gente que é joio e nem sabe. Para ver como uma coisa é muito séria. Estão entendendo, irmãos? Quem somos nós para dizer que bonitinha é joio, que fulaninha é joio, que fulaninho é joio? Não somos. Jesus Cristo, essa pá é um instrumento simbólico que diz que ele, Jesus, há de separar no dia final o trigo. E o trigo, como João Batista diz assim, será colocado no celeiro. E o joio será queimado, a palha será queimada. O trigo vai para o celeiro, a palha será queimada. Isso faz menção, o trigo vai para o céu. E o joio não vai passar a eternidade com Jesus, mas vai passar a eternidade nas trevas. A eternidade existe para todo mundo. Eu acho engraçado que a pessoa diz, eu quero ir para a eternidade, mas para qual? Que a eternidade vai existir para todo mundo. Eu quero ir para a eternidade, seja específico. Eu quero ir para a eternidade com meu Deus, aleluia. Dê uma salva de palmas. Diga, eu vou. Ó, irmão, eu gosto de brincar. Aquela musiquinha que diz assim, ó. Quero que todo mundo cante aqui. Ainda bem. Oh, glória a Deus. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Gente, pode parar que eu sei que dá vontade de ficar cantando. Coisa mais linda. Você vai morar no céu, vamos ser vizinhos. Vamos tomar, minha filha, olha. Ô, pastora Débora, vai ficar lá na beirinha do rio, molhando as pontinhas assim, aquelas frutas maravilhosas, tudo lindo, maravilhoso, voando, se deslocando, corpo glorificado. Oh, maravilha. Sem enfermidade, sem choro. Oh, Jesus está ali, vamos falar com ele. Vamos. Está na hora da adoração, serafins, querubins, vamos adorar. Lá no céu, hein, Dona Rosa? Dona Rosa tem uma carinha de céu. Pensa numa pessoa que tem cara de céu. Tem gente que tem cara de céu, não tem, gente? Tem gente que tem a carinha de céu. Pois é. Não vou dizer o oposto, que é perigoso. Se tiver alguém, eu não reconheço. Esse discernimento eu não tenho. Oh, meu pai. Então, ele está juntando o seu trigo no celeiro e queimará palha no fogo que nunca se apagará. João Batista, essa voz que clama no deserto e até hoje ainda clama, estão aqui clamando no momento que eu estou pregando sobre ele. Ele clama ainda. Ele clama, ele fala. A voz que clama no deserto. E eu quero concluir, irmãos, com um versículo que está lá em Isaías. Deixa eu ler para vocês aqui. Porque essa conclusão, ela Isaías, vai trazer para você fechar em nosso coração
tudo que eu falei aqui, sobre esse estilo de vida, sobre essa sociedade pós-moderna, sobre a cultura dos excessos, a necessidade de nós evitarmos esses excessos. E eu quero ler lá Isaías capítulo 55, no versículo 2, onde a Bíblia nos conta por que gastar dinheiro naquilo que não é pão. E gastar o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Escutem-me. Comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Olha que coisa linda. E a gente, e eu me incluo tranquilamente. Estou pregando para mim, fique na paz. Fique na paz. A gente gasta com tanta coisa que não alimenta, que não satisfaz, que não nutre, Que é ilusão, que faz parte desse mundo pós-moderno. Desse hedonismo que eu falei, desse mundo descartável, dessa sociedade fluida. E a gente começa a gastar com aquilo, e você termina aquela compra, não te satisfez. Não te satisfez. Não te nutriu. Por quê? Sociedade do cabelo branco aqui dando de mato. A minha colega falou comigo no videochamada, e ela falou para mim assim: ai, Cris, você está assumindo seus cabelos brancos? Eu falei: não, minha irmã, porque eu não estou indo pintar mesmo. Não estou assumindo nada, não. É interessante, E a gente foi vendo que a gente pode viver com tão pouco. A gente pode viver tão pouco. A gente se mudou esses tempos lá para uma casa próxima lá em Jacuípe. Foi com minha mãe, com todo mundo, e a gente levou pouco. Não ia se mudar, Não, mas tá dando tudo tão certinho. Digo, meu Deus, quanta coisa que a gente tem. Tem tanto pirex, não precisa de tanto pirex. Tem tanta assadeira, não precisa de tanta assadeira. Não é? Presta atenção. Eu digo, rapaz, eu não quero mais trazer nada, eu quero viver assim. Eu achei tão interessante. É uma tal de uma compulsão por ter, para preencher esse vazio, para preencher essa angústia, para preencher essa insatisfação. Aí João Batista vem com esse discurso e nos mostra que a simplicidade, que a escassez. E Isaías completa: por que gastais com aquilo que não satisfaz? Gaste com o que é pão. E Jesus lá diz em João 6, versículo 48: eu sou o pão da vida. Ele se declara: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, jamais terá fome. Viverá para sempre. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Parece que Jesus aqui em João está respondendo a Isaías: gastai com o que satisfaz. E ele fala: eu sou o pão, e aquele que comer viverá para sempre. Ele mesmo nos responde. Fique tranquilo, eu não estou lhe chamando para você deixar de ir ao shopping, comprar seu sapatinho, seu batonzinho, sua máscara, combinando com sua roupa. Não. Mas eu estou te chamando para nós tentarmos, com o Espírito Santo, viver uma vida sem excessos. Será que o que me sobra não falta para meu irmão? Será que o que eu tenho em demasia, alguém não está precisando um pouco? Hein? Será que eu preciso de ter tanto sapato? Ou tanta roupa? Será que eu preciso de tantos excessos? As coisas que mais faz bem a nível de relaxar é uma natureza, coisas que não se pagam, Coisas que não se pagam. Contemplar o pôr do sol, dar um mergulho na praia. Deus quem fez a praia, Deus quem fez o pôr do sol. As coisas mais simples. Por que precisamos de tanto? Porque precisamos
de ter uma vida com tantos excessos, se o que nos faz feliz, o que nos satisfaz, é tão pouco. Mas é o mais importante, é o essencial, é tudo, é Jesus. É Jesus. Se você tem Jesus, tudo que Deus te deu será colorido. Se você não tem Jesus, sempre, sempre você vai viver uma vida nas trevas. Nosso Deus, Ele tem tanto a nos oferecer. Eu gostaria que hoje nós saíssemos daqui dispostos, determinados a repensar sobre os nossos excessos. Porque eu repensei e tenho repensado muito sobre os excessos. Você não vai deixar de ir para o céu por causa disso. Mas você vai